Ninguém pode de fato provar para você os mistérios da vida, o segredo da vida. Porque a vida necessariamente ela pede que cada um de nós passemos por nós mesmos pela experiência. Todos nós, sem tirar nem pôr, estamos envolvidos diretamente com os fenômenos da existência, com o mistério da existência. Nós somos indivisíveis em profundidade, tudo é uma coisa só. E nós estamos aqui temporariamente, a partir de cada crença, da crença de cada um, passando por experiências e através das nossas próprias experiências, usando de ferramentas para tentar explicar os mecanismos da vida. O pastor, ele de fato não pode explicar para você o mistério da vida, porque você é o mistério da vida, ele é o mistério da vida. O cientista também não pode explicar para você e provar para você os mecanismos da vida, porque ele é o mistério, ele está envolvido com a vida. A filosofia também não pode explicar para você. Claro que todos esses preceitos são ferramentas que tornam mais viável o processo de entendimento, mas o fato é que nós devemos, por nós mesmos, construir a nossa própria história. E através desses barulhos mentais que a gente vai tendo norte aos poucos e construindo a própria história de maneira cada vez mais clara e objetiva, né? Porque é isso que realmente pode nos tornar pessoas verdadeiramente racionais, ou seja, fazermos com que nós hajamos de acordo realmente com a razão de ser. Enfim, antes de eu entrar de maneira mais profunda neste assunto, né, eu peço que você se inscreva no meu canal de YouTube, compartilhe, clique em gostei. Fazendo isso, você de fato vai estar contribuindo, né, para que eu cada vez mais venha melhorando esses conteúdos, né, para que eu possa disseminar esse tipo de reflexão, esse tipo de conteúdo, né, e porque o meu canal ele sempre tem aquela finalidade de fazer com que as pessoas reflitam, fazer com que as pessoas enxergam uma mesma história por outro ângulo, né, porque diante ao cenário, né, ao cenário mundial, diante ao cenário político, ao cenário social, diante a muitos problemas, é necessário que as pessoas estejam com os pés no chão, que as pessoas reflitam, né, que antes de elas tomarem atitudes, né, antes de elas reagirem, elas refletirem antes, né, mas para a gente ter, né, toda essa bagagem de reflexão, a gente precisa também tentar entender, né, todo esse fenômeno existencial. Enfim, mas o assunto é aqui que o mapa não é o território. E tem como a gente comprovar isso de maneira didática, que ninguém pode realmente comprovar a você os reais mecanismos da vida, a não ser você e a sua própria história, a sua própria experiência? Claro que sim. Por exemplo, será que se eu for falar de futebol, é a mesmíssima coisa de eu jogar futebol? Será que se eu comentar sobre luta, seria a mesma coisa de eu estar no ringue lutando? Será que se eu comentar sobre maratona, é o mesmo que eu participar de uma maratona? Se eu falar de mediunidade, é o mesmo que passar pela experiência da mediunidade? Se eu falar de saída fora do corpo, projeção astral, é o mesmo que interagir com outras dimensões da realidade a partir da minha própria experiência de uma projeção astral, de uma saída fora do corpo, de um sonho lúcido? Será que eu comentar ou relatar ou observar de longe experiências de vida após a morte de outras pessoas é o mesmo que eu passar por uma experiência, por exemplo, de quase morte ou alguma coisa aí no congênero? Será que é a mesma coisa? Obviamente que nós temos dois fenômenos aqui. E poderíamos entender que um seria uma ferramenta, um mecanismo que a gente usa para tentar entender os fenômenos, e outro seria a verdade real. O que é a verdade real? A verdade real é a experiência em si. O que seria a ferramenta? Eu vou falar de futebol, vou comentar de futebol no sofá da minha casa, comendo pipoca e tomando uma cerveja gelada. Então estou comentando. Isso é apenas uma ferramenta. O que seria a experiência? O jogador em campo passando todo aquele estresse psicológico, cansado, querendo vencer, né? Às vezes passando um nervoso, às vezes eufórico, enfim. A verdade real, ela pede necessariamente que a gente passe pela experiência. Existe um autor que ele diz que a gente de fato só conhece realmente a vida de outra pessoa quando a gente passa realmente
pela mesmíssima coisa que aquela outra pessoa passou ou está passando. Só quando você está realmente na pele daquela pessoa que você compreende o porquê que a pessoa tem determinadas crenças que às vezes é até mesmo divergente da gente, né? Então, por que que esse vídeo traz o contexto, né, de que o mapa não é o território? Porque quando a gente olha o cenário social, seja através da ciência, da religião, o que que a gente vê? Pessoas tentando explicar os mistérios da vida, o segredo da vida, através de um mapa e não do território. O que seria real? O mapa ou o território? Obviamente que o mapa seria a ferramenta. O que seria essa ferramenta, o mapa em questão? O mapa ele é simplesmente, né, um álbum que nos fornece pistas e nos fornece localização do território. Mas o mapa, em real, ele não tem nada a ver com o território, no que está acontecendo no aqui e agora. Ele é simplesmente uma pista. Ele é algo que limita, né, toda a expansão territorial. Enfim, pessoas querendo explicar fenômenos, né, experiência de outras pessoas através do cardápio. O que é real? O cardápio ou a refeição? Os dois, né, em profundidade, eles se interagem, né? A gente precisa dos dois, mas a verdade real seria você comer o lanche, né? E não tentar explicar o sabor do lanche através do cardápio, embora o cardápio te leva ao lanche. Então, nós devemos estar consciente desses fenômenos que a vida ela pede necessariamente que cada um de nós passemos pelas nossas próprias experiências, né? E quando nós estamos cientes disso, isso faz com que a gente tenha uma vida mais pé no chão, que a gente reflita antes, por exemplo, de julgar atitudes de outras pessoas. Por quê? As pessoas elas julgam umas às outras porque simplesmente elas não estão tentando parar, refletir ou ter aquele espírito de empatia, né? De pensar, e se fosse eu? Qual é a atitude que eu tomaria? Né? Porque se você está sentado no sofá vendo um cara lutar, você comenta 1001 coisas, esquivo aqui, por que não deu direto ali, por que não desviou aqui, puta que cara mole, né? Uma coisa você está ali comentando, será que se você estivesse no ringue, passando toda aquela adrenalina, passando toda aquela euforia, tomando murro na cara, será que você pensaria justamente do mesmo jeito que você pensa quando você está no seu sofá, comentando, comendo pipoca e tomando cerveja gelada? Obviamente que não, porque quando você está em campo, você percebe que muitas coisas que você pensava não é muito daquele jeito que você pensava. A coisa se torna totalmente diferente. Então, a vida, por que ela pede que nós passemos por nós mesmos pela própria experiência? Para que a gente seja mais humano, para que a gente desenvolva as virtudes de um ser humano, para que a gente tenha mais empatia, para que a gente olhe para as pessoas com mais compaixão, para que a gente reflita quando a gente vê todos os fenômenos sociais, os fenômenos políticos, né? Para que a gente muitas vezes nos colocamos no lugar de outras pessoas para a gente tentar entender o porquê que a pessoa processa crenças que às vezes é até mesmo divergente da gente, né? Por quê? Quando a gente entende que a vida ela pede que nós passemos pela experiência por nós mesmos, você percebe que o próprio fenômeno da existência, ele faz com que, através das nossas crenças, criamos 1001 verdades. E é por causa dessas 1001 verdades que as pessoas brigam umas com as outras, que as pessoas chegam aí em colapsos, né? Chegam aí em momentos drásticos da vida, né? Isso surge até assassinato, enfim, um monte de coisa que a gente costuma ver por aí, né? Então, só que essas pessoas começam a entender que cada um de nós já estamos envolvidos diretamente com o processo da vida e que a partir da nossa crença, a partir da nossa ótica, a gente está transmutando todos os fenômenos da realidade. Quando as pessoas começam a entender com profundidade que a verdade ela já está sobre nós e que simplesmente os nossos barulhos, os nossos comentários são simplesmente ferramentas que explicam mais ou menos o fenômeno da vida e que para a gente entender o processo da vida a gente tem que estar consciente da nossa própria experiência. Isso é importante. Por quê? Porque a gente dá um salto a mais no degrau da existência. Para terminar essa reflexão de que o mapa, embora ele seja uma pista que nos mostre o território, mas ele não tem nada a ver com o território, com os fenômenos que estão acontecendo
aqui e agora. Então, para terminar, eu deixo a seguinte questão. Diante a vida, o que nós deveríamos fazer? É reagir menos e refletir mais, falar menos e observar mais. Usando essas ferramentas, com certeza, essas ferramentas elas podem nos ajudar a nós nos tornarmos mais conscientes, mais humanos, mais pacíficos, né? E tudo isso, né, diante ao cenário mundial que nós estamos vivendo, tudo isso é que a vida realmente está pedindo para nós. E a gente só pode ter consciência realmente desse fenômeno a partir do momento que nós estamos conscientes de que nós já somos a vida, nós já somos os segredos da vida, estamos inextricavelmente, né, interligados uns aos outros através da vida. E que a verdade ela já está contida na vida e nós estamos vivendo, nós estamos interagindo na vida. Então, nós somos verdadeiramente, né, e temporariamente, né, uma separação ilusória, mas em profundidade todos nós somos um. E para a gente entender esse processo, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma viagem em nós mesmos, estar mais consciente de nós mesmos e criarmos, né, todas as virtudes humanas, principalmente a empatia, né, que é a arte de você, todas as vezes que se deparar com situações que te deixa cabisbaixo ou te deixa a pensar, você olhar e se projetar na outra pessoa, né, e pensar, e se fosse eu, quais seriam as medidas que eu tomaria? Como eu faria para resolver aquele problema? Quando a gente faz isso, a gente percebe que muitas vezes, no nosso olhar, coisas são fáceis de resolver. Existe um pensador que ele diz que se você tem um problema e você está no ar-condicionado, com o estômago cheio, numa sombra gostosa, você resolve esse problema de uma maneira. Agora, se você tiver esse mesmo problema, mas você estiver exposto a um sol escaldante, você estiver com fome, então você resolve esse problema de uma maneira totalmente diferente, né? E quanto mais a gente não tem aquelas necessidades essenciais, básicas, suprida, obviamente a gente vai tentar resolver esses problemas de maneira mais instintiva. Então, muitos problemas que você consegue resolver, às vezes você julga outras pessoas, né? Porque você acha fácil para você, mas quando você se projeta na história do outro, você vê que mesmo que está fácil para você, às vezes para o outro é uma situação que quase que ali impossível de ser resolvida, né? E será que julgar, falar mal, apontar dedo, será que seria realmente a grande solução para todos os problemas políticos, sociais, enfim, todos os tipos de problema? Obviamente que não. Eu acredito que para a gente resolver, a gente tem que estar ciente que nós podemos usar as ferramentas para entender o processo da vida, para facilitar o mecanismo da vida, para facilitar a vida das pessoas, mas nunca esquecer que cada um de nós estamos construindo as nossas próprias histórias e que é necessário cada um de nós estarmos conscientes das nossas atitudes. Então é isso. Fale menos e reflita mais. Fale menos e observe mais. Reaja menos, reflita mais. Grande abraço, felicidade e até uma próxima.